Quero hoje falar com os irmãos a respeito de um dos milagres de Jesus. São tantos os milagres, que a Bíblia relata de Jesus. Em especial, o milagre da ressurreição, que é vencer a morte. Eu creio que esse é o maior milagre que Jesus pode realizar. E a Bíblia relata, além da ressurreição de Jesus, 3 pessoas que Jesus ressuscitou pessoalmente. Ele ressuscitou a filha de Jairo, ele ressuscitou Lázaro, que o pastor Gustavo trouxe aqui a palavra, e ressuscitou o filho da viúva de Naim. E é sobre esse tema que eu quero compartilhar com os irmãos hoje. E uma coisa que a gente lendo esses 3 textos logo salta a nossa atenção é que, diferente dos outros 2 casos, no caso da viúva de Naim, ninguém foi lá chamar Jesus. Jesus, tem um jovem perecendo, tem um jovem correndo, tem um jovem que morreu, corre até lá. Ninguém foi lá chamar ele, pastor. O próprio Jesus, que conhece todas as coisas, que tem domínio sobre tudo, ele sabia que ali estava uma necessidade e clamava pela presença dele, e clamava ao linguagir dele. Amém? Então vamos ler. Está lá em Lucas, capítulo 7, a partir do versículo 11. Eu estou lendo aqui na versão larga, tá? Vamos lá, diz assim, ó. E aconteceu que no dia seguinte ele foi à cidade chamada Naim. E com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, o filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela. E disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o seguinte, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou um temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Todos nós, irmãos, em determinada época da nossa vida, nós podemos enfrentar momentos de perda, momentos de desesperança, momentos até mesmo de desespero. É ou não é? E a história dessa viúva, ela revela o poder transformador que a compaixão de Jesus pode fazer, que a autoridade de Jesus pode fazer. Amém? Jesus, ele não apenas consola, mas ele traz restauração, devolvendo vida onde há morte. Ali naquela casa existia a morte. Estavam sepultando o filho único daquela mulher, daquela viúva. Mas Jesus trouxe vida para aquele jovem. Note que o nome da mulher nem mesmo é mencionado nas Escrituras. Era simplesmente conhecida pelo seu nome, o nome do lugar onde ela morava, e pelo seu estado civil. E somente Lucas traz esse relato para nós. Essa história foi registrada no Evangelho de Lucas. Então, esse milagre de Jesus, ele representa a essência da ministração personalizada feita pelo Senhor. Note que, como eu já disse, ninguém foi chamá-lo, ninguém foi avisá-lo de que existia um jovem que estava moribundo, que estava morrendo, ou que já estava morto. Mas Jesus conhecedor de todas as coisas. Esse mesmo Jesus está hoje aqui nos olhos. E eu te digo, não temas. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo que tem se passado conosco. Amém? Esse relato, ele nos mostra de forma
poderosa e responde a duas perguntas. Duas dúvidas que podemos ter. Deus nos conhece? O que vocês acham? Sim, Deus nos conhece. E a segunda pergunta, Deus se importa conosco? É claro que Ele se importa. É claro que Jesus tem uma palavra para a minha vida, na tua vida hoje. É claro que Jesus sempre tem um mover em nosso favor, meus irmãos. Até mesmo quando nós estamos vendo, quando nós estamos enxergando uma saída, Deus está providenciando escala, Deus está providenciando a vitória, Deus está providenciando um milagre. Creia nisso. Deus já viu os milagres. Nós estamos aqui nesse culto pregando apenas daquilo que Jesus fez, mas daquilo que Jesus faz e daquilo que Ele fará. É falar isso que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então Ele ainda faz milagres, Ele ainda cura, Ele ainda ressuscita os mortos. Glória a Deus. Aquela cidade era um vilarejo, né? Na época de Jesus. E diz o relato que Jesus estava em Cafarnaum. Ficava a cerca de 50 quilômetros de Naim. Cafarnaum ficava abaixo do nível do mar. Naim ficava 180 metros acima do nível do mar. Então, além de 50 metros que Jesus tinha que percorrer, ele ainda tinha que subir uma colina para chegar até Naim. Então, nós vamos, para ele chegar no dia seguinte e encontrar o que inteiro, ele deve ter caminhado durante a noite, nessa distância de 50 quilômetros. Esse caminhar de Jesus durante a noite, vocês confirem, logo que entra na cidade de Naim, ele encontra, né, aquela procissão fúnebre. Quando Cristo ele se aproxima da cidade, após essa viagem, ele encontra essa procissão fúnebre. Ele se depara com aquela mulher. E qual é a primeira palavra que ele fala para aquela mulher? Não chores. Veja bem, meus irmãos. A mulher estava, uma viúva, naquele tempo Israel, estava sepultando o seu único filho. De certo que aquela mulher, ela dependia economicamente do filho, porque as mulheres daquela época trabalhavam. Elas dependiam de seus maridos, elas dependiam de seus filhos. E aí, além de estar sepultando o seu filho, ela podia estar sepultando também, junto ao seu filho, todas as esperanças dela, esperança de vida. Quem sabe essa mulher não tenha passado a noite prostrada, dizendo: Senhor, o que vai ser de mim? Quem sabe essa mulher não tenha passado a noite prostrada, Senhor, por que ainda me permites viver? Por quê? Porque na cultura do Velho Testamento, ela estaria sozinha. Quantas vezes, meus irmãos, nós temos uma dificuldade, nós não passamos noites em claro, noites frustradas, noites perguntando para o Senhor: Senhor, por que tudo isso? Senhor, será esse o meu fim? O que será que passou pela cabeça daquela mulher? O que será que toda aquela dor espiritual que ela estava passando, toda aquela dor emocional de enterrar o filho, ela tinha enterrado o marido, ela estava sofrendo, meus irmãos. Ela sofria, mas Jesus veio para restaurar a esperança daquela mulher. E esse mesmo Jesus está aqui hoje, Ele quer restaurar a tua esperança, a ser aquilo que você está precisando, eu não ser aquilo que te aflige nesse dia, quais são os seus temores, mas eu te digo uma coisa: Ele quer restaurar a tua esperança. Aleluia. Sabemos que o Senhor decidiu partir de Cafarnaum. No auge da dor daquela gente,
Jesus cruza o caminho dela. Amém? Amém? É tão lindo que Jesus, a vida, encontra aquele cortejo. Jesus disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, meus irmãos, a vida ali, naquele momento, encontrou a morte. E quem vocês acham que venceu? Se a gente terminar de relatar o texto, para ter a certeza que Jesus operou ali numa transformação poderosa. E só Ele pode fazer, porque só Ele venceu a morte, só Ele vence a morte. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando a vida encontra a morte, milagres acontecem, transformações acontecem. Glória a Deus. Eu te pergunto hoje, qual milagre que você está precisando hoje? Aleluia. Qual é? Aleluia. Eu não sei qual milagre você precisa, mas Jesus precisa saber. Você já falou com Ele, você já entregou nas mãos dele, você confia nele. Quando ele viu o rosto daquela mãe coberto de lágrimas, Jesus sentiu grande compaixão com aquela mulher de Deus. E ele chegava exatamente no momento da maior necessidade dela. Meus irmãos, ele chega no momento da nossa maior necessidade. Ele cruza o nosso caminho no momento da nossa maior dor. Ele nos alivia. Ele nos restaura. Ele chega. Ele vai chegar. Se ele ainda não chegou no momento da tua dor, ele vai chegar, creia nisso. Nós temos que confiar nisso. Nós temos que acreditar nisso. E o que Jesus faz? Ele diz para a mãe: não chores. Aí ele interrompe o cortejo, toca no caixão. Ao morrer, segundo a lei judaica, o tornaria impuro. Não poderia tocar. Mas Jesus não está nem aí para as convenções humanas. Não está nem aí para o que pensam os homens. Ele curava no sábado. Ele tocou, aleluia, naquela maca fúnebre, operando ali um grande milagre. Isso nos ensina, meus irmãos, se preciso for, ele vai tocar naquilo que para você tem o maior valor para operar milagre na tua vida. Aquilo que você tem o maior valor na tua vida, que não seja o Senhor Jesus, Ele pode tocar para operar um grande milagre na tua vida. Amém? Amém. Ele com a autoridade, com o poder que só Ele tem. Jesus ordena: jovem, eu te digo, levanta-te. Um milagre acontece, o jovem ressuscita e Jesus lhe entrega a sua mãe. Mulher, não chores. Homens e mulheres que estão aqui hoje, não chores. Esse algo não apenas devolveu vida ao filho, mas também restaurou a dignidade e a esperança da viúva. A multidão entrou em êxtase, em alegria, reconhecendo Jesus como profeta, reconhecendo Jesus como Salvador, reconhecendo o poder de Jesus. Ele é Senhor da vida e tem poder de transformar qualquer situação de desespero em momentos de renovação e esperança. Ele tem poder de restaurar nossos sonhos, nossas esperanças. Quem aqui já até deixou de sonhar por algo, quem aqui orava por algo e hoje nem ora mais, desistiu, largou mão, abriu mão. Eu te digo, Deus quer restaurar os seus sonhos.
devemos confiar plenamente no Senhor. Ele sempre está disposto a intervir em nossas dificuldades. Temos que lembrar que nunca estaremos sozinhos. O Senhor sempre estará ali, ao nosso lado. Mesmo quando a gente não está vendo, Ele está ali. Jesus quer restaurar nossos sonhos nesta manhã. Jesus quer restaurar nossas esperanças nesta manhã. Amém, igreja? Mais algumas lições aqui sobre essa viúva. Jesus, ele vê a nossa dor. A viúva estava em profunda dor. Perdeu seu marido, acabou de seu único filho. E Jesus, quando se aproxima dela, ele não percebe a tristeza dela. Por isso que ele fala, não chores, mulher. Mas aquela situação dela clamava pela atenção imediata de Jesus. Mesmo que ele tivesse, mesmo que ele tenha viajado a noite toda para se encontrar com ela. Essa passagem nos ensina que Deus está atento às nossas dores, àquilo que se passa conosco. Às vezes nós temos uma dor que bate lá dentro do nosso peito, na nossa alma. Saiba que Jesus conhece essa dor. Saiba que Jesus, Ele sabe aquilo que te incomoda. Ele sabe aquilo que estão fazendo com você. Você tem um Deus que se importa contigo e é poderoso para resolver qualquer situação. Glória. Nós vamos durante essas 4 semanas de ministrações. O pastor Douglas acabou de falar aqui, todas as 4 semanas nós temos ouvido aqui, testemunhos de milagres e favores do Senhor para nossas vidas. Jesus cura, amém? Amém. Nós podemos estar com o início de verdade. Jesus vai lá, cura, restaura, os médicos nem entendem por quê. Não é mesmo? Mas muitas vezes você precisa passar por um dos médicos. Pensa que Jesus te abandonou, não. Aconteceu comigo de receber um diagnóstico de câncer. Isso foi no início de 2020. Sábado passado, dia 31. Faz 3 anos que eu fui operado. Glória a Deus. 3 anos. Eu passei pelas mãos do médico, mas eu tenho certeza absoluta que antes eu passei pelas mãos dos médicos. Aleluia. 6 horas de cirurgia. 40 dias de operação. Eu não tenho a parte de baixo do estômago. Não tenho. Uma consulta após a cirurgia, uma das consultas, tive que passar por vários médicos, vários especialistas. E numa das consultas, a médica falou para mim, eu não entendi esse protocolo do plano de saúde de implementar tomografia de corpo inteiro numa época de Covid. Isso aconteceu em 2021, meus irmãos. Eu fui no cardiologista e o plano de saúde dava um protocolo de fazer tomografia de corpo inteiro, para ver se detectava, achava alguma coisa nos pacientes, E eu pedi para ele não me receitou, eu pedi. Meus irmãos, eu fujo de médico, não gosto de médico, acho que o nome é assim, Não quero nem saber de médico, Não vai. Não, médico se cuida, já vai lá, já faz todos os prés, A gente não faz nada, a gente só faz os pós. Bom, eu pedi para esse médico, você quer fazer? Eu não quero, minha esposa já tinha feito, o pastor fez, Aí ele me deu. Foi em março. Como eu gosto de me antecipar as coisas, eu vim fazer o exame em novembro. Dezembro, coisa assim. Final de novembro, começo de dezembro. 2 dias depois, recebeu uma ligação. Olha, você fez a tomografia? Fez.
Nós achamos alguma coisa aqui, você tem uma consulta, marcando uma consulta para você hoje às 17 horas. Você pode ver só online. Não me liga assim, marcar com a consulta marcada. Tá bom, passa o endereço. Passou o endereço, eu já corri lá no Google, procurei. Era um hospital oncológico. Eu falei, Jesus, estou com câncer. O que é isso? Eu cheguei lá, o médico deu notícia. Nós vamos fazer mais exames, tá? Mas nós achamos um nódulo. E pela característica desse nódulo, não é o pulmão, não câncer. Bom, fiz 2 vezes a biópsia. A primeira não deu resultado, né? Foi pego pouco material, foi retirado. Na segunda vez, tiraram material suficiente e comprovaram que realmente era maligno, que eu ia passar por cirurgia, mas antes eu tive que ter formação cardiologista, pneumologista e mais outros logistas. Né? E eu fiz todos os exames, operei dia 31 de maio. 6 horas de cirurgia nos meus. Aí o médico, depois, no retorno, falou: olha, em medicina nós lidamos 100%, mas eu tive 99,9% de você está correto. Eu disse daí, mas eu creio, um dia você é 100%. Eu estou cuidando porque o nosso Deus faz assim. Ele acha até mesmo aquele que é isso, não sabendo, eu não sabia. Não quero saber que ele estava com uma. Não ia saber. E a pneumologista falou para mim, eu tenho bronquite, desse pequeno. Perguntei para ela, como eu ainda saber disso, se não tivesse sido a tomografia? Você vai começar a se sentir mal quando o nódulo estivesse grande, você vai começar a ter falta de ar, você poderia começar a sangrar, né? Eu falei, mas eu já tenho falta de ar. A doença é um problema, o problema. E se eu não tivesse Jesus? Meus irmãos, vai ser um problema se você não tiver Jesus. Está entendendo? Ele está cuidando. Eu falo para vocês. Isso mudou a forma de me relacionar com Deus. Mudou. Porque eu confio que Ele cuida, não só daquilo que eu estou vendo, mas daquilo que eu não estou vendo, daquilo que eu não estou enxergando, daquilo que eu não sei, daquilo que eu não conheço. Porque Ele conhece todas as coisas. Porque Ele já estará lá amanhã. Amém? Ele é assim. Ele faz assim. E quando eu recebi o diagnóstico, eu saí do que eu consultório. Não perguntei nada a Deus. Parece que eu não tenho. Falei, Senhor, eu sei que a tua parte o Senhor já está fazendo. Mostra qual é a minha parte nesse processo. Foi a única coisa que eu falei para o Senhor. Mostra, Senhor, qual é a minha parte. 40 dias depois da cirurgia, Deus me mostrou. Deus me respondeu. E sabe o que ele me disse? Você andava perdido. Agora você é minha ovelha. Você está dentro do meu atriz. Eu cuido de você. Eu fico isso que eu estou falando para vocês hoje. Vocês andavam perdidos. Hoje, vocês são ovelhas do Senhor. Não há o que temer. Andem confiantemente no Senhor. Vocês estão a risco do Senhor. Amém? Ele é nosso pastor. Ele tem cuidado de nós. É isso. Ele cuida de nós. Aleluia. A compaixão que Jesus teve pela viúva, ela não foi passiva, não. É uma compaixão ativa, é uma compaixão transformadora. A compaixão que ele teve por mim foi ativa, é transformadora. E assim é com vocês, meus irmãos. Ele age para trazer alívio, restauração. Temos que aprender que a compaixão de Jesus ela transforma vidas.
Ela restaura o que estava perdido. Traz cura sobre as feridas emocionais. Renova nossas esperanças. Amém? E nós, como cristãos, devemos ter a marca da compaixão, a marca do amor da cruz. Jesus é o nosso exemplo, assim como ele teve compaixão da viúva, também devemos ter com aqueles que estão ao nosso redor, com aqueles que podemos estender a mão. Quando nos colocamos no lugar do outro e buscamos compreender a sua dor, somos capazes de oferecer apoio, amor de maneira significativa. Meus irmãos, orar por alguém é uma grande atitude de amor. Mas se podemos fazer algo mais além de orar, nós devemos fazer. Se nós estaremos cometendo pecado, coloca para nós aí, Tiago 4,17. Olha lá. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. A nossa compaixão também tem que ser ativa, tem que ser proativa em favor daqueles que nos rodeiam. Ah, mas pastor, será que essa pessoa merece? Meus irmãos, nós merecemos a salvação e Jesus morreu naquela cruz, deu a vida dele santa por nós. Por que é que a gente quer ser superior ao Senhor? Por que é que a gente quer ficar se perguntando, será que ele merece? Nós não merecemos, mas ele fez. Mas nós merecemos, mas ele tem. Isso é o amor do Senhor por nós. Pensa assim. Ela enfrentou uma grande perda na vida dela. Mas Jesus trouxe para ela de volta a esperança e vida. Nos nossos momentos de dificuldade, nós podemos encontrar em Jesus a nossa esperança. Em Jesus, nosso apoio. Em Jesus, aquele que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Quando nós confiamos no Senhor, nós podemos ter certeza que Ele está trabalhando em nosso favor, em nossas vidas. Mesmo quando você recebe um diagnóstico ruim, mesmo quando você recebe uma notícia triste, saiba que Ele está operando. O pastor falou aqui do meu irmão, os irmãos sabem o testemunho do meu irmão. Ele estava ameaçado de morte. Estava fugindo da casa dele. Ele tinha ido com a família dele para outra cidade. E ele me ligou. E eu falei para ele, Jesus pode mudar essa situação. Você quer? Eu falei, tá bom, faz o seguinte, ó, você me conhece, eu vou falar com você. Pensa que porque eu te conheço, você... Eu estou te falando isso, mas ó, liga para essa pessoa aqui que ela nem te conhece. Eu telefone do meu irmão que para ele orar. Deus usou aquela irmã. Falou para ele tudo que almoço na vida dele. E ele se converteu. Hoje ele é família. Tem uma igreja e são pastores. O Jesus traz esperança. A vida e os exemplos de Jesus nos trazem esperança. É ou não é? Vida que vence a morte, vida que traz luz sobre a escuridão. Esse é Jesus. Sabe quando tudo parece que está perdido, quando você não vê mais uma saída, quando o diabo quer fazer você só enxergar coisas negras, ele... Lamentações 3:21 diz assim: querem trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que é que pode nos dar esperança, se não é Jesus? É Jesus que nos dá a esperança. São os grandes feitos dele, são o amor dele,
que nos dá esperança, são o poder que Ele tem, que nos dá a esperança, poder de vida sobre a morte, que é o maior poder que possa existir. Todo o resto para Jesus é bichinha. De uma dor de cabeça ao câncer. É fichinha para Jesus, pastor. Não é nada. Para a viúva de Naim, essa intervenção de Jesus significou muito mais apenas do que a devolução de um filho. Foi a restauração da vida dela, da esperança dela. E aquela mulher estava condenada para até morrer de fome, segundo o modo de vida de Israel naquela época. Ela dependia financeiramente, economicamente, da família dela, que agora estava sepultada, estava morta. Jesus ele obteve vitória sobre o maior dos inimigos da morte. Ele venceu a morte. E nos dá esperança e certeza de nos preparar um lugar. De nos servir, aleluia, na grande dia, um banquete celestial. Olha que privilégio, meus irmãos. Você é sentado naquela mesa e o rei te servindo. Essa é a nossa maior esperança. Buscar e servir ao Senhor, confiando que um dia estaremos assentados com Ele, um grande banquete. Não se perca, irmão. Não perca a fé, não perca a esperança. A luta vem, mas Jesus está ali. A luta vem, mas a vitória está caminhando com você, lado a lado. Ele é a nossa esperança. Ele é a vida. Ele é o milagre que você precisa hoje, que você necessita hoje. Ele está aqui para te abençoar e conceder e fazer um milagre na tua vida. Amém? A igreja de fé, vamos orar.